Olá, meus amados e minhas amadas irmãs, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando aqui Filipenses 4:8. Fala assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Aí tem aqui a explicaçãozinha aqui. Mais do que uma recomendação, este verso fala de uma necessidade que todo cristão tem, que é de ocupar seus pensamentos somente com aquilo que glorifica ao Senhor. Não podemos impedir o inimigo de colocar pensamentos impróprios em nossa mente, mas podemos repreender e não deixar que ocupem lugar em nossa mente. O passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Então, meus irmãos, aqui em outra passagem também fala assim, em Efésios, né? Efésios 4, fala aqui assim, ó. Aqui. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Então, meus irmãos, estava assim refletindo, né, sobre essa coisa aí de malícia. A malícia, meus irmãos, na minha cabeça, assim, tá muito ligado aos nossos pensamentos, né, às nossas convicções e o que nós alimentamos na nossa mente. Muitas vezes nós vemos assim, uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, um rapaz andando na rua sem camisa. E ninguém erotiza aquele rapaz, porque nós não temos aquela malícia de ver aquele rapaz, o peito, né, o abdômen, com aquela malícia. Já se fosse ao contrário, se nós víssemos na rua uma mulher sem camisa, então já vira motivo de escândalo, vira motivo de falta de pudor, né? Então, olha como que é a diferença. Um homem sem camisa na rua é visto como natural pela sociedade. Uma mulher usando um decote ou uma mulher usando uma blusinha sem sutiã já é visto como imoral, né? Só que na palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, meus irmãos, e o que acontece nisso tudo? O problema está na nossa malícia. O problema está que, ao longo dos tempos, muito foi sexualizado e erotizado o corpo da mulher. Então, o corpo da mulher ela começou a ser visto como um objeto, às vezes começou a ser visto até como algo, né, algo erotizado para vender certo produto, certas coisas. Mas Deus, o mesmo Deus que fez aquela pureza do corpo masculino, é o Deus que fez a pureza do corpo feminino, né? Só muda a forma, né? Muda a forma do seio da mulher, porque foi já feito dessa maneira para que ela possa amamentar. Mas não tem nada ali de malícia ali no seio da mulher, no corpo da mulher e no corpo do homem. Realmente todas as partes foram criadas por Deus, né? Eu não estou falando para ninguém aqui sair pelado na rua, né? Mas, ao meu ponto de vista, por exemplo, nós vemos que os índios, eles andam sem roupa e nem por isso eles se sentem vulgar ou se sentem aquele fato assim de ficar cobiçando, né, um ao outro. Eles veem aquilo como uma forma natural, assim como uma criança. Se você vê uma criança sem roupa do lado da outra criança, ela vê aquilo como uma forma natural. Às vezes o filho vê a mãe, né, tomando banho, o filho não vai ficar ali, né, com a malícia. Por quê? Porque a malícia está no coração da gente. Então, às vezes, né, aquilo que está no coração reflete em nossas atitudes. Aí é onde tem aquela parte que Jesus falava, né, do homem ficar cobiçando a mulher e vendo a mulher com desejo, né, e tudo. Aí eu falo para vocês assim, é pecado ver a mulher com desejo? Dentro do casamento não é pecado ver a mulher com desejo, porque vocês são casados, né? Então, vocês podem ver o livro de Cantares, né? Que o sexo no casamento não é pecado, foi instituído por Deus. O que vocês fazem entre vocês com permissão mútua, cabe a vocês julgar aquilo que vai ser feito entre o casal, né? Não precisem ficar assim receosos, né?
por algumas proibições, que tem pessoas que têm um certo ponto de vista, que certas coisas, por exemplo, como o sexo oral, que não é que algumas pessoas têm esse ponto de vista que não é permitido, tal. Se você acha que é permitido, né, se você se sente bem fazendo, então faça. Se você não se sente bem fazendo, então não faça. Então, julguem entre vocês dois, entre o casal, aquilo que vai ser mais apropriado para o casal. Nós vemos ali em Cantares as coisas que eles faziam, né? Inclusive tem a parte relacionada a essa parte, né? Assim, oral, né? Que nós vemos que ele fala dos seios da mulher e tal. Então, meus irmãos, eu acredito que entre os casados não tem problema disso, né? Tanto é que na palavra de Deus fala que o casamento, honrado seja o casamento, né? Sem a mácula, e mais que os adúlteros e os fornicadores, Deus os julgará, né? Então também nós não temos a permissão para ficar criticando as pessoas, né? Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer por amor e bondade. Então, quando vocês forem falar que vocês discordam de certas situações, por exemplo, nós cristãos discordamos do sexo antes do casamento, né? Então, procurem sempre não estar mencionando a pessoa, tá? Falem que, por exemplo, se vocês forem falar de política, tal, qualquer coisa assim que vocês... Porque eu vi, assim, que, por exemplo, Jesus, quando ele falava dos fariseus, ele sempre falava, ai de vós, fariseus. Ele geralmente não falava assim, ai de vós, fariseus, você fulano, você fulano, você... Eu não via muito que ele citava, né, essas coisas, né? Só que teve uma ocasião lá que ele falou sobre uma pessoa, sobre o... não sei como que é o nome dele, que ele chamou de raposa, mas eu ainda não tive o discernimento dessa passagem, então eu não posso estar aqui explicando para vocês. Mas eu vejo que, no geral, Jesus não tinha esse hábito de expor as pessoas, né? Então fica essa dica, né? E também esse meu ponto de vista em respeito ao corpo, né? Da mulher e do homem. Procurem tirar toda a malícia, né, do coração. Procurem não... Vejam como... Tentem se olhar como se olhariam se fosse uma mãe, ou uma irmã, ou uma criança olhando outra criança. Porque Deus fala, né, que nós temos que receber o reino como crianças. Então, nós temos que sempre renovar o nosso pensamento com a finalidade de sermos cada vez mais puros, né? De não ficar com muita besteira no pensamento. Eu sei que algumas vezes vem o pensamento. Quando vier esses pensamentos, desde que eles não reflitam nas ações de vocês, esses pensamentos são inofensivos, são pensamentos que são soprados ali na sua mente, mas eles não podem te influenciar, entendeu? Porque às vezes vem algum pensamento, vamos supor, você é mulher, vem algum pensamento na sua cabeça, você é homem, vem um pensamento na sua cabeça, mas você pode filtrar esses pensamentos e falar, opa, esse pensamento aqui é de Deus, esse pensamento aqui não é de Deus. Os que não for de Deus, você não dá muita bola para esses pensamentos, né? E vai para os pensamentos que são de Deus, e para você poder cada vez mais, né, ser semelhante a Cristo. Ele vai mudando. Ele vai nos mudando conforme a sua semelhança ao longo do tempo, tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, essa é a palavra de hoje. Eu espero que tenha ajudado muitos de vocês, né? Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja super abundante na vida de cada um de nós. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!